Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus nos envolva a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Centro Espírita Casa do Caminho. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor da vida. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, dando sequência ao estudo do Teu Evangelho. Que os nossos corações sejam receptivos aos ensinamentos que nos trouxeste, Mestre, e que possamos hoje tirar o melhor proveito dos ensinamentos da lição de hoje. Inspira-nos, Senhor, para que possamos dar o melhor do nosso entendimento ao estudo desta tarde. Abençoa-nos hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje, dando sequência, vamos estudar o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Hoje nós vamos dar sequência partindo do item 9 até o item 11, que vai nos falar sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Então, a primeira mensagem, que é assinada por Erasto, discípulo de Paulo, né, em que ele nos fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Então ele nos diz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente como se pode reconhecê-los. Eis os sinais. Então, a seguir vem algumas considerações sobre os sinais de como reconhecer os verdadeiros profetas e também os falsos profetas. Mas antes vamos comentar esse primeiro parágrafo, né? Desconfiai dos falsos profetas. E ele fala que nesses tempos em que se elabora uma transformação da humanidade, surge então essa multidão de ambiciosos e intrigantes que se intitulam reformadores e messias. E isso a gente pode observar que realmente o que tem de profetas e reformadores por aí, tentando colocar as suas ideias, é bastante grande, né? Então nós vamos, no correr dessa nossa conversa, vamos tentar abordar alguns aspectos disso aí. Aí ele faz uma orientação interessante. Ele diz o seguinte: só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las. Isso aqui seria, talvez, pela dúvida de a gente acreditar ou não na ação ou nos ensinamentos
dos missionários, ou os verdadeiros missionários, né? Então, quando nós tivermos condição de reconhecer os verdadeiros missionários ou profetas, nós vamos ter o entendimento de que Deus só mandaria como missionários espíritos com capacidade para tal fim, e não a qualquer um aventureiro que resolvesse se transformar em missionário ou profeta. E ele continua: para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências, aqueles que reencarnam com essa finalidade, né? Então, para alavancar, para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores. Então, são precisos homens de espírito já formado, de espírito já esclarecido, de espírito já em consonância com a vontade de Deus, né? Então aqui a gente nota que são pessoas cuja existência, ou que já trazem uma bagagem de conhecimentos de outras existências, porque numa existência só seria difícil ou até impossível alguém ter uma bagagem de conhecimentos profundos para poder promover o desenvolvimento e o progresso moral e intelectual da humanidade. Então temos aqui também um esclarecimento interessante, né? São sempre espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências. Então é a prova, digamos, da pré-existência da alma ao corpo. Então a alma não é criada no momento da fecundação. O espírito já existe desde muito antes, né? Muitos de nós já passamos por várias reencarnações, e aqueles que souberam aproveitar melhor as suas reencarnações, logicamente, têm um conhecimento mais apurado, mais refinado sobre as questões divinas, né? E estão mais gabaritados a virem até nós como missionários, né? Para alavancar o nosso progresso moral e intelectual, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: concluireis então que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras, né? Então essa é uma conclusão que ele está nos dizendo que nós temos que chegar, porque os verdadeiros missionários, eles justificam a sua missão nos trazendo informações superiores, né? Nos ensinando virtudes, né? E pela sua grandeza, pela influência moralizadora das suas obras. Então, o que eles fazem, o seu trabalho, as suas ações, as suas atitudes, são sempre colocadas ou orientadas por um procedimento correto, justo, cristão, divino e assim por diante, né? Então, são pessoas que têm, em que a gente percebe o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio moral, a sua retidão, a sua postura, né? Então, por aí a gente já pode perceber
a verdadeira grandeza, a verdadeira moral do missionário verdadeiro, né? Aí, continuando, ele diz o seguinte também: uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o percebam e sem que o tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos são orgulhosos, cheios de si, falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Então, aqui uma coisa interessante, né? O verdadeiro profeta, o verdadeiro missionário, ele não se reconhece como um missionário ou como um profeta, ele simplesmente é e age como tal, e trabalha, e cumpre a sua missão, cumpre a sua tarefa de uma maneira natural, espontânea, que vem de dentro, porque ele é um espírito superior já. Então, os seus procedimentos são procedimentos naturais, sem ostentação, sem vaidade, sem orgulho. Eles fazem com uma simplicidade muito grande. Os verdadeiros missionários são simples, são humildes, são pessoas, digamos assim, de trato fácil, de trato agradável, né? Já os falsos missionários, os falsos profetas, eles já vêm se intitulando como sendo enviados de Deus, como sendo pessoas superiores aos outros, né? Então, eles exibem, eles já falam com certa altivez, com certo orgulho, procurando impressionar aqueles espíritos mais debilitados, né? Então, isso aqui é uma observação muito importante. Aquele que fala com muita afetação, muita altivez, vamos desconfiar, como nos diz a lição, desconfiai dos falsos profetas, né? Aí, a seguir, ele diz que tem-se visto alguns desses impostores se intitularem apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E o que se torna a vergonha da humanidade é que eles encontram pessoas bastante crédulas para aceitarem semelhantes torpezas. Então, essa é outra questão muito séria da humanidade. A humanidade ainda tem criaturas muito ingênuas, muito simples, ou até simplórias, né? E que acreditam com facilidade em fantasias, em coisas que o ser mais instruído acha absurdas, né? Então, é isso que tem que se ter um certo cuidado, né? Eu até me lembrei agora de um episódio que eu observei. Certa vez eu estava numa casa espírita, eu estava até tratando de um curso de Esperanto, né? E conversando com um companheiro lá, ele começou a conversar, e no correr da conversa ele me sai com a seguinte declaração, que determinado líder religioso, de uma corrente religiosa, meio espírita, meio não, né? Mas que esse líder era a reencarnação de São Pedro. E falou aquilo com uma convicção de tal maneira que eu fiquei meio abismado com aquilo. Não reclamei, não falei nada para não ser grosseiro, né? Mas vejam como é que existe. É um espírita, pelo menos eu presumo, que ele estava numa casa espírita, né?
E me vem com essa aqui de que fulano de tal era, eu não vou dizer o nome, que não interessa, né? Mas que fulano de tal era a reencarnação de São Pedro. Olha que coisa absurda, como é que existem ainda criaturas com essa ingenuidade, né? Então, continuando, uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos. É a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder, todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirasseis de Deus um único dos seus atributos, não teríeis mais Deus. Se tirasseis uma única das virtudes do Cristo, não mais teríeis o Cristo. Então isso aqui é um alerta, né? Se realmente Jesus um dia vier, ele vai vir acompanhado de um grupo, de uma equipe de espíritos superiores para, digamos, auxiliá-lo nessa tarefa, né? Então, e ele virá, digamos assim, demonstrando todas as suas virtudes, que são humildade, simplicidade, amor, caridade. E não é como se vê muitos pretensos missionários que falam em Jesus, falam em amor, falam em caridade, mas que, na realidade, eles se aproveitam de uma quantidade grande de pessoas ingênuas para formarem um patrimônio, muitas vezes fabuloso, né? Nós temos visto ao longo da história, não só da história passada, mas até recente, como tem pessoas que realmente se aproveitam dessa ingenuidade para formar verdadeiras fortunas, tendo estações de rádio, estações de TV, jornais, etc., etc. Toda essa rede de propaganda, né? Então, aqui nós vemos que não podem ser enviados do Cristo, porque o Cristo, quando esteve entre nós, uma de suas lições ou declarações bem importantes foi aquela de que ele, o Filho do Homem, não tem sequer uma pedra onde possa recostar a sua cabeça. Então, como é que o enviado do Cristo poderá vir aqui para formar fortunas absurdas até certo ponto, né? Então, esse é outro parâmetro que a gente tem que observar. Aí ele pergunta, esses que se apresentam como o Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, que são humildade e a caridade, enquanto que lhes sobram as que o Cristo não tinha, que são a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existem em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, pretensos João ou pretensos Pedros, né? E que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que os escutam. Então, eu quero chamar a atenção aqui. Observai, aliás, que neste momento existem em diferentes países vários pretensos Cristos, como vários pretensos Elias. Então, isso não é coisa do passado. Isso continua existindo. Pretensos missionários do Cristo, pretensos profetas, continuam por aí fazendo, vamos dizer, fazendo um estrago danado à humanidade. Infelizmente é verdade.
fazendo esse estrago, fazendo com que pessoas que ainda não têm, digamos, uma capacidade de discernimento melhor, acabem embarcando nessa canoa furada, né? Que nós vemos por aí, infelizmente. Essa é a verdade. E a doutrina espírita, ela terá que fazer um grande esforço para tentar abrir os olhos desses irmãos que ainda são iludidos por aí, né? Desconfiai, portanto, dos falsos profetas. Isso aqui é uma advertência já do Erasto, muito interessante. No final dessa mensagem ele diz o seguinte, o Erasto: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Então essa mensagem foi dada por Erasto em Paris, 1862. Hein? Aí passemos ao item 10, que nos fala dos falsos profetas da erraticidade. Né? Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião, retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médiuns aceitem, para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam, sem escrúpulo algum, de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então nós temos que ter cuidado, agora já na parte espiritual, com os falsos profetas da erraticidade. Isso acontece muito. Eles vêm, muitos espíritos, principalmente nos trabalhos de desobsessão, de doutrinação, vez por outra a gente percebe determinado espírito que vem com ideias mirabolantes, né? Mas que vem com aquele ar de cordeiro, né? de lobo em pele de cordeiro, que vem, meus irmãos, que Jesus vos abençoe, e vem com um lero-lero, e começam a dizer, não, porque a casa de vocês é muito importante, mas vocês deviam entrar por esse terreno, ou deviam fazer assim, 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 porque seria melhor. Então eles vêm com uma conversa envolvente para que os incautos entrem nessa brincadeira, né? Então, as casas espíritas têm que ficar muito alertas sobre essas questões. Hein? Aí, mais adiante, ele diz assim, repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, cercando-os de elogios exagerados a fim de fasciná-los e de tê-los sob o seu domínio. Geralmente são espíritos sedentos de poder, que, déspotas públicos ou dentro do lar, enquanto foram vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar após a sua morte. Portanto, de um modo geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, sempre há um motivo legítimo de desconfiança. Então, repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros. Então, são espíritos, como nós já dissemos, que vêm com uma fala mansa, uma conversa muito melosa, né? E que procuram nos envolver na sua lábia. Né? E outra
outro esclarecimento aqui interessante é que geralmente são espíritos sedentos de poder, que déspotas públicos ou dentro do lar. São aqueles espíritos que eram autoritários, né? Ou nas repartições, ou em qualquer lugar, ou dentro do lar. Eles eram autoritários, déspotas para com a sua família. Então, é aquele que dizia, não, aqui quem manda sou eu. A minha família, a minha mulher, os filhos têm que me obedecer. Eu sou quem mando. Então, eles continuam com esse espírito de autoritarismo. Tendo, porém, certeza que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios, que possuem médios sérios, e não a este ou aquele, com exclusão de outros. Nenhum médio é perfeito se estiver obsidiado, e a obsessão manifesta quando o médio só está apto a receber comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que ele procure se colocar. Então, se vier um espírito querendo trazer uma novidade do mundo espiritual, que vai acontecer isso, ou que deve ser isso ou aquilo, vamos desconfiar, porque quando se trata de uma mensagem séria, essa mensagem ela é transmitida a um número de centros espíritas enorme em todos os quadrantes do nosso planeta, para que realmente, sendo assim, a gente verifique que essa mensagem traz um cunho de verdade. Mas se for uma mensagem particular, dizendo, não, é só para nós, o centro de vocês é importante, então essa mensagem é para vocês espalharem aqui, ali, acolá. Então, desconfiai desse tipo de coisa, né? Aí diz o seguinte, é incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, mais o conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios farão rapidamente justiça. É o que nós dissemos. Então, a mensagem, para ser verdadeira, ela tem que ser atestada por um grande número de centros espíritas. Né? Aí vem aqui a seguinte, uma mensagem sobre Jeremias e os falsos profetas. Né? Então, essa é interessante. Ele diz o seguinte, eis o que Jeremias conta na Bíblia, né? Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam contra mim, o Senhor disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração disseram, não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu essa sua palavra. Então, esse trechinho aqui, o que ele nos mostra? Né? Jeremias está querendo mostrar que, naquela época, no caso, havia muitos profetas, em cada esquina se encontravam vários profetas, né? E que os profetas eles agiam a troco de pagamento, de dinheiro. Então, eles diziam o que poderia agradar aos seus clientes. Né? Então, o camarada que iria formular uma consulta a esses pseudo-profetas, né? Eles ouviam, então, aquelas declarações que deixavam aqueles consulentes mais aliviados, que o Senhor o disse, vós tereis a paz. Então o cara podia fazer uma série de bobagens, mas o profeta
lhe garantia que o Senhor disse que vós tereis a paz. E para outros que andavam na corrupção, né, os corruptos, eles diziam, não virá sobre vós mal algum. Então o camarada fazia as suas malandragens, a sua corrupção, e depois o profeta dava ali, passava a mão na cabeça dizendo que o Senhor que não virá sobre vós mal algum. E ele saiu dali satisfeito, pagava a consulta e tudo bem. Então, Jeremias está advertindo aqui, porque esses profetas, né, que eram embusteiros na realidade, eles procuravam justificar os erros do consulente, né, do pecador. Né? Então, meus irmãos, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Esperamos que tenha sido de bom proveito e agradecemos a paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus.